amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem e sobrevividos à prova do Enem. Gente do céu, o que foi isso? Eu achei mais tranquilo que nos outros anos, né, Gui? E aí, amados e amadas da Érica, tudo bem com vocês? Olha aí, esse Enem, em termos de biologia, né, eu acho que foi um tanto simples. Tinha algumas questões ou outra que a gente precisaria olhar com mais detalhe, né, lembrar alguns conteúdos, mas olha, gente, aquele basicão, estudou o arroz com feijão, vocês conseguiram, Sim, certo? foi fácil, né? Tudo bem que a gente não deu aquele detalhe nas outras, né? Matemática, física, uma coisinha ou outra de química, né? Mas na biologia, conseguia seguir de boa. Tanto que, na verdade, a gente teve até aluno aí que veio falar no Instagram que acertou 12 de 15, né? Então, e obviamente não saiu o gabarito oficial ainda, mas eu acho que vai dar bom aí para muita gente, para quem pegou para estudar aí, vai ser. Eu acho que as nossas participantes, as outras provas estiverem tranquilas, que nem essas da GBio, a nota de corte tende a aumentar, tá? Porque o pessoal, né, se tá bom para você, tá bom para todo mundo. E falando em está bom, lembre-se que vai ficar melhor ainda se você se inscrever no canal, tá? Então clica aí, ó, é de graça, se inscreve no canal, compartilha com um amiguinho aí para poder ver essa resolução, que a gente vai fazer aqui um trabalho bem legal para vocês. E dá um joinha já, que eu sei que você tá curtindo aí, sei que você gosta. Se você não gostar, você não tava aqui, hein? Vamos lá então, vamos sem demora, né, Gui? Vamos lá que o trabalho vai ser longo aqui, né? Bora lá. A gente vai mais fazer uns comentários, então revisar, não vai fazer uma resolução mesmo, vai fazer uma revisão de conteúdo igual o outro Enem que a gente elaborou, tá? Que é mais resolução das questões mesmo, tá bom? Bom, Guilherme, começa lendo aí, então, gasta sua energia. Vamos lá. A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro, RNA-M, é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da Covid-19, causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Então a gente tem aí, né, falando um texto gigante, né, para ocupar bastante seu espaço sobre as vacinas de RNA. E eu achei engraçada a última alternativa. Depois a gente vai comentar sobre isso, mas eu acho que foi uma piada aí maldosa que eles fizeram, né? Mas enfim, a pergunta é a seguinte, né? A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio. Primeiramente, o que a gente precisa lembrar aqui é a função do RNA mensageiro, né? Que vai ser o quê? Deixa eu só engrossar essa caneta aqui, que ela tá muito fina. A função do RNA mensageiro aqui vai ser o quê? De produção de proteínas, né? E no caso da produção de proteínas do vírus, né? Afinal de contas, o RNA é o RNA do vírus, e essa proteína seria o antígeno, né? Certo, Guilherme? Você concorda comigo? Sim, né? Vamos pensar também no seguinte: a gente tem aquela sequencinha, né? Que a gente vê na citologia, quando a gente fala ali do DNA, certo? Então você tem lá o DNA. O DNA passa por um processo de transcrição, certo? A partir desse processo de transcrição, forma uma molécula de RNA mensageiro, certo? Então, olha o RNA mensageiro, essa fita simples. E aí depois tem o processo de tradução, ok? E nesse processo de tradução, nesse processo de tradução, o que vai acontecer? O ribossomo vai passar no RNA mensageiro lá no citoplasma, né? E vai começar a juntar os aminoácidos para formar a nossa proteína, certo? No caso, essa proteína já seria a proteína viral direto, ok? E isso a gente falou nas nossas revisões? Falamos, óbvio, né? Então, assim, né? Não é magia, é experiência. Sim, tá? sim. Então, foi o que eu falei, confia na tia. Quem assistiu a aula da tia acertou essa questão. Porque as alternativas aqui, o que a gente tem aqui, então? Ó, a estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica, ó, a capa lipídica no próprio texto
tá falando que ela serve para evitar a degradação do DNA, né? Então, não tem nada a ver. A B está falando o seguinte: a atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus para o meio extracelular. Nossa. What? Né, viajou aí. Não tem menor, não faz sentido. Tradução, né, do DNA do RNA mensageiro em proteína viral. Então, olha o que aconteceu. Desencadeando a resposta antigênica. A gente foi feita a proteína do vírus, né? A partir do RNA mensageiro do vírus inserido. Então foi feito. Aí o que vai acontecer agora? O seu corpo vai reconhecer essa proteína do vírus e vai começar a caçar ela. Essa é a tal da resposta antigênica, né? Porque você está tendo os antígenos combatendo onde tem essa proteína viral. Exato, né? Aí a D, competição entre o RNA mensageiro vacinal e o RNA viral. Não faz o menor sentido, né? Porque a ideia aqui não é fazer nenhum tipo de competição, e sim produzir um antígeno. E incorporação do RNA mensageiro viral ao genoma do hospedeiro, gerando um novo fenótipo, né? Essa aqui é a piada do dia, tá? Sim. Porque assim, quem falar, né? Nossa, eu vou tomar vacina de RNA e vou virar outra coisa. Né? Toma cuidado aí, toma cuidado com as fake news, beleza? Bora para a próxima, então? Tranquilinha, então, essa questão aqui, né, então, da SARS-CoV-2 é letra C para prova amarela, que é a que a gente já pegou para resolução, letra C, questão 99, tá? Isso considerando a nossa avaliação, isso não é, lembrando que não é ainda o gabarito oficial, o gabarito oficial vai sair só no final do mês, tá? Eu acho que dia 24/11 vai ser o gabarito oficial. Bora então para a próxima aqui. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e posteriormente verificou que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, né? No lugar dos nutrientes do constituído. O meio do coquetel impediu a... Você quer explicar isso aí, Guilherme? Você que produz espermatozoide? Vamos lá, então, galera. É o seguinte. Se a gente for parar para lembrar, o espermatozoide ele tem aquela parte que é o flagelo, né? A cauda dele. Ele tem aquela peça intermediária, o pescoço, certo? E ele tem a cabeça, ok? Aqui a gente tem que lembrar que fica a maior parte das mitocôndrias, ok? Justamente para produzir energia e movimentar esse flagelo. E aqui na cabeça vai estar o núcleo e ele vai ter uma quantidade muito pequena de organelas, porque, gente, o espermatozoide ele é rápido, né? Ele dura 3 dias no corpo da mulher, no corpo da fêmea da espécie, e já era, certo? E o que a gente tem aqui, ó? A gente tem também algumas organelas que são os complexos golgienses, ou os complexos de Golgi, beleza? Eles vivem no psicólogo, né? Isso. A célula foi o psicólogo, por quê, Érica? Porque ela tem complexo de Golgi. Muito bem, aí continuando, né? O que vai acontecer agora? Os lisossomos, né? Desculpa, os complexos de Golgi, eles liberam os lisossomos, que são vesículas com enzimas digestivas dentro, né? Então, o que vai acontecer? Os complexos de Golgi começam a liberar esses lisossomos com enzimas digestivas dentro, até formar uma estrutura aqui na ponta do espermatozoide. Essa estrutura formada pela junção dessas enzimas aqui dos lisossomos que vão se fundindo, isso aqui é o chamado acrossomo, certo? Acrossomo, beleza? E aí o texto está falando o seguinte, né? Que é liberado enzimas que inibem a ação desse acrossomo, né? E só vamos lembrar onde que o espermatozoide tem que chegar. Ele tem que chegar na onde? No ovócito, no óvulo, né? E o óvulo, pessoal, ele tem uma camada, tá? Que você tem várias substâncias nessa camada. A principal delas é aí, a gente tem o colágeno, né? E aí ele compõe uma camada chamada zona pelúcida, beleza? Essa zona pelúcida tá aqui, é uma camada que a gente tem no óvulo, né? E fora ela, a gente tem também uma camada de várias células em volta aqui, antes de chegar no óvulo, que é a chamada corona radiata, certo? E olha só, galera, para o espermatozoide chegar nisso tudo, ele tem que passar por essa corona radiata aqui,
Ele tem que digerir essa zona pelúcida, certo? Para depois jogar o núcleo dentro, aqui, ó, o núcleo dele dentro do ovócito. E aí sim fundir o núcleo do espermatozoide com o ovócito. Tudo bem? Incrível essa explicação, hein, Guilherme? Então, o que vai acontecer? Se inibe, ele não consegue passar. Sim. Certo? Então, nessa situação, a gente vai ter aí um probleminha complicado, né? Que é o quê? Não vai conseguir fazer a fecundação, obviamente. Uhum. Então, o coquetel impediu a formação do pronúcleo masculino. Ups! O núcleo, na verdade, o pronúcleo seria um núcleo antigo, mas o núcleo já está dentro do espermatozoide, então sentido, não impediu, né? De ser formado. Início da divisão mitótica do zigoto também não faz sentido, porque o zigoto nem chegou a se formar. Não chegou a ser formado, né? Porque ele mesmo fala aqui no texto, né, que os gametas femininos nenhum foi fertilizado, ó, né? Término da segunda divisão meiótica do ovócito, não, os gametas femininos estão em ótima condição, certo? Então também não. Passagem do espermatozoide pela corona radiata, Guilherme já deu spoiler aí, né? E zona pelúcida, certo? Incrível. Letra D. Tá tranquilo demais essa prova, né? Sim. E aí, ó, fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Não, também, né? Não, porque na verdade é o seguinte, ele pergunta o que essa enzima tá inibindo, né? Então, na verdade, não tá inibindo a fusão das membranas, até porque o quê? O espermatozoide só deixa o núcleo e depois já era, né? As mitocôndrias mesmo não vai ser herdadas do pai, certo? Salvo algumas exceçõezinhas. Exato. Então, letra D, então, vamos então para a próxima. Então, questão 113 agora, bora lá para ela, falando o seguinte. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causada por... Então, né, quem pediu minha dica lá, né, o que estudar de vegetais, eu falei, né, hormônio e tecidos de transporte, entre outras coisas. Caiu os dois. Então, né? Tá lasqueira, hein? Tô demais, hein? Eu vou jogar na Mega Sena. Vai que dá certo. Mas, ó, aqui, basicamente, o que a gente tem aqui, né? Nós temos alguns hormônios para ajudar nessa situação do amadurecimento. E, nesse caso aqui, o principal hormônio vai ser o gás etileno. Que é o único hormônio gasoso que a planta tem, gente. Então, o que vai acontecer? Se você coloca numa vasilha fechada o fruto ali, né? Vamos colocar ele verdinho, né? Coloca lá o abacate, né? Considera a liberdade artística aqui, viu? Coloca lá numa tampinha fechada, bonitinho. O que vai acontecer? O etileno ele vai estar sendo liberado aqui em formato de gás, certo? Só que ele vai escapar para o ambiente? Não, ele está lacrado, né? Então, o que vai acontecer? Enquanto que o outro, comparando, né? É até basicamente uma experiência aí, né? Enquanto que o outro, que seria o grupo controle aqui, ó, o outro abacate, o que está acontecendo com o etileno? Está sendo liberado e sendo mandado embora. Está se dispersando mais pelo ambiente e não está se concentrando nas células ali do abacate. Né? Então, obviamente, esse vai amadurecer? Vai, porque ele fica, né, uma certa quantidade aqui, né, acumulada aqui no ambiente, só que ela dispersa mais rápido, porque afinal o gás é volátil, enquanto que aqui vai ficar o quê? Vai ficar empesteado desse hormônio, né? Então, obviamente, que é por esse motivo que ele vai, então, madurar mais rápido, né? Então, a aceleração desse processo é o acúmulo do gás etileno? Né? Pikachu surpreso, né? Inclusive, galera, só pensa também no seguinte, né? Quando você tem
frutas verdes e você põe perto de frutas maduras, o que vai acontecendo? Vai amadurecendo essas outras frutas, né? Acho que tem uma frase famosa, uma maçã, uma laranja podre, né? Apodrece as outras da cesta. É justamente porque, gente, depois do estado maduro já vem o estado podre, né? E aí o que ela faz? Quanto mais madura ela tá, mais etileno ela libera. Inclusive, se você quiser colocar, né? Por exemplo, se tem um mamão verde, um outro já bem maduro, você coloca os dois junto, o outro vai ficar maduro também, tá? Sim. Então é bem interessante essa alternativa aí, ó. Você aprendeu como fazer, né? Aquele meme antigo, né? Hoje eu aprendi no Enem, né? Então hoje eu aprendi no Enem como acelerar o processo de amadurecimento das plantas, e aí dos frutos, né? E uma frase para vocês levarem para a vida: quem amadurece rápido, apodrece rápido. Então por favor, continue aí. Bom, beleza, então. Letra A, então, para essa alternativa 103. Eu acho que as outras não precisa nem ler, né? Porque assim, as outras têm nada a ver com nada. Né? Redução da umidade, aumento da concentração de gás carbônico, diminuição da intensidade luminosa, não falou nada de luz ali, e nem isolamento do oxigênio, porque realmente não é o suficiente para. Não é um hermético aqui, né? Então não faz sentido. Então vamos para a próxima, então, sem demora, né? Que vai ter questãozinha que vai dar mais trabalho, né? Essa daqui é interessante, hein? Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com a capacidade ímpar, ou seja, única, de guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células. Ou seja, a lesma come essas algas e mantém os cloroplastos das algas dentro das células dela, né? Obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente... Galera, falou cloroplasto, gente. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, que tem que vir na cabeça de vocês. Alga cloroplasto. O que vocês têm que lembrar? Fotossíntese. Aquele processo de extrema importância para a vida que a gente conhece aqui no planeta. Então, assim, e a fotossíntese, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o composto inorgânico, o CO2, mais o que, Gui? Água. Água. Aqui a gente não vai fazer nem vai a forma simplificada, né? Aqui. Aí nessa brincadeira vai entrar, né, a energia que vem do universo, né? Vamos pagar uma de jovem mística aqui, ó. A energia, a luz solar, luminosa. Né? A energia luminosa. E aí, nessa brincadeira, a gente tem finalmente a produção de o próprio alimento, que seria o C6H12O6, também conhecido como glicose, que é um carboidrato. Exato, mais o oxigênio, mais água aqui. Então, quando ele diz ali produz o próprio alimento, ele está falando desse cara aqui, que é um carboidrato, como o Guilherme já bem falou aqui, tá? Então, vamos ver aí, ó, a questão... Gente, tá muito tranquilo, Enem. É absurdo. O ano passado... Nossa, o Enem do ano passado arrancou o couro da gente, né? Esse ano ele tá... Nossa senhora, olha... Dá para passar em medicina com facilidade aí, hein? Estão deixando a gente sonhar. Se depender só das biológicas, Estão deixando a gente sonhar. Essa adaptação, então, confere ao organismo a capacidade de obter primariamente ácidos nucleicos? Não faz sentido. Carboidratos? Achamos nossa resposta, né? Proteínas, vitaminas e lipídios também não faz sentido, porque ele está falando de cloroplasto, e o cloroplasto é produção, né? Geração de fotossíntese, produção de carboidrato, produção de glicose, mais especificamente. Perfeito. Então, bora para a próxima aqui. Não dorme, não acorda. Eu sei que você tá com sono, cansado, né? Depois do Enem, tá difícil viver. Mas vamos lá, porque se vai prestar FUVEST, vai que cai de novo. Aconteceu com a gente, né? Caiu na Unicamp, eu errei a questão de poema, de português, caiu a mesma questão na FUVEST de novo. Eu falei, eu fiquei assim, tipo, mano, por que eu não prestei atenção? Por que eu fui dormir? Por que eu não fui aprender com o erro, né? Tipo, eu ignorei. Já era, mas vamos aí. Então, assim, não ignora porque às vezes cai de novo, tá? Então, é bom aí, então, Érica, olha aí. Eu falei, eu cheguei assim e falei para um monte de gente, ó, vou estudar verme. Não, estuda protozoário, estuda parasitismo de protozoário, que isso está muito em alta. Tá aí, ó. Foi. Pim, né? Acertei de novo aí, belezinha, né? É bom quando a gente faz análise. E aí você fala assim, é por quê? Porque você adivinha, porque você tem contatinho lá dentro. Não, é análise, né? É você estar de acordo com a atualidade. Teve surto de leishmania na nossa região aqui, deve ter tido em outros lugares também. Vai lá, Gui. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero
leishmania, que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico. O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimento na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? E aí, aqui você precisa saber o quê? O Tá no ciclo, texto. né? Gente, Mas você precisa saber o ciclo, né? Por quê? Porque aqui você precisa saber que você tem um mosquito, né? E ele vai sugar o quê? O sangue, o mosquito é hematófago. Então, ele suga o sangue do cachorro. Então, aonde que está o protozoário? Está nas fezes? Não está nas fezes. Vai estar na urina? Não. Vai estar na saliva? Urina aqui seria leptospirose, saliva seria a raiva, fezes pode ser 1 milhão de doenças, tá? Mas não é leishmaniose. E secção ocular, você tem alguns tipos de vermes bem específicos, tá? Mas aqui no caso, então, seria o sangue, tá? Simples, tranquilo e rápido a questão, né? Quem viu minha revisão lá, matou essa questão aí com muita facilidade. Sim, tá? sim. Então, bora lá para a próxima, porque, ó, nem vou... eu tô com dúvida, não sei o que é leishmaniose. Pega lá, vou deixar o link aí para você poder ver aí. Assiste lá a revisão. Tá bom? Bora, então, aqui para outra, aqui, ó, questão 107. Muitas mulheres sofrem com desconforto dos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual, né? Ó, eu sou uma dessas, tá? É horrível, né? Mas enfim. Entre outros sintomas, pode ocorrer alteração de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultado da queda de concentração do neurotransmissor serotonina. Eu já tenho problema com essa bichinha aqui, né? Já tenho que ficar tomando remédio aí na TPM, então o negócio fica mais louco ainda, eu tenho que ficar comendo chocolate. Que, por sua vez, está relacionado com a diminuição da produção dos hormônios ovarianos, estrógenos e a progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino, tá? A redução da produção deste hormônio nessa fase está relacionada com... Aqui nessa situação, né, a gente tem ali agora todo um gráfico... Você que tem corpo lúteo, progesterona... Né? Você falou do espermatozoide, agora tem que falar. Pior que eu nem sei se aqui direito. Mentira. Ó, aqui, o que a gente tem, né? Você tem aqui todo um gráfico, né? Eu prefiro pegar o gráfico pronto já, porque ele é mais bonito, tá? Mas eu esqueci. Mas aqui a gente tem, então, o quê, né? Você tem... Vamos falar da progesterona e do estrógeno mais especificamente. Ele tem o início, né? Daqui você tem aqui, né? O dia 1 da menstruação. Aqui o dia 14, quando você está no período fértil. Aí você tem o período lúteo aqui, o dia 28, tá? Então, aqui você tem o estrógeno, basicamente, ele aumenta aqui um pouquinho. No momento da fertilização, ele fica baixo. E a progesterona, ela vai ficar baixa por todo o período aqui. Quando o corpo lúteo, né? O corpo lúteo aqui, ele libera o óvulo, que aí você tem aqui, né? A fertilização, fica aqui o corpo lúteo produzindo o quê, Guilherme? Progesterona. E o mardito do estrógeno, né? Então, aumenta o estrógeno aqui e aumenta a progesterona aqui também, mantendo o quê? A parede uterina. Na hora que os dois caem, ocorre a queda, você tem a descamação da parede uterina. E aí, nessa brincadeira de queda aqui, então, nesse momento aqui da queda, ó, é quando ocorre a baixa da produção do neurotransmissor, que está influenciado. É por isso que a gente sente essa necessidade de comer doce, por isso que a gente fica mal-humorado, né? Obviamente que não são todas as mulheres, mas ocorre uma pequena alteração, dependendo da pessoa, pode ser até maior, e isso pode ser, de certa forma, controlado com quem toma os anticoncepcional constante. Por quê? Porque esse anticoncepcional, ele vai deixar esses dois hormônios constante aqui, ó, vai ficar o tempo todo constante no ciclo da mulher, e a mulher nem menstrua, tá? Tem essa opção também. Só que, obviamente, tem aí seus efeitos colaterais, como tudo tem que ter, tá? Tudo tem coisa boa e coisa ruim envolvida. Então, assim,
quem é o responsável por isso, né? O que ele está perguntando. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com a regressão do corpo lúteo ovariano? Sim, porque na hora que chega mais ou menos essa região, ele é o quê? Ele é degenerado, tá? Então, aqui nesse momento, ele vai ser reabsorvido, destruído e vai lá para as regiões onde ele deve ir do corpo, tá? Então, letra A. Lembrando que é o quê? O FSH, ele estimula a produção do estrógeno, certo? E o LH estimula a formação do corpo lúteo, que vai estimular a produção de progesterona. Acabou o corpo lúteo, acabou a progesterona, desce o endométrio, descama o endométrio, tendo a menstruação. Né? E lembrando que se a mulher engravidar, a progesterona e o estrógeno vai ficar constante, porque se o endométrio descer, o embrião desce junto, tá? O zigoto, no caso, né, que não virou embrião ainda, desce junto. Então, precisa manter constante até ele conseguir produzir placenta, né, entre outras coisas, mas isso é conversa para aula de embriologia, que aí você vê depois com a gente aí no canal, beleza? Então, letra A, nessa questão 107 da prova amarela, de corpo lúteo, né? Corpo amarelo também, né? O corpo lúteo pode lúteo vem do né? grego, amarelo. Vamos lá para 109, então. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Galera, então é o seguinte, olha, botânica novamente para vocês, beleza? E aí, vamos fazer uma análise aqui do que está aparecendo, né? Então, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Vou pegar aqui uma cor verde, para representar lá as plantinhas. Galera, a gente tem aqui as briófitas, né? A gente tem as pteridófitas. A gente tem as gimnospermas. E a gente tem as angiospermas, certo? Olha só, galera, vamos só lembrar como que é a fecundação aqui dessas plantas. Tanto briófita quanto pteridófita, elas têm um gameta duplamente flagelado, chamado anterozoide, beleza? Gente, se é anterozoide, né, eles precisam o quê? Se eles têm flagelos, eles precisam de um meio de locomoção. E esse meio é o quê? É a água, H2O, ou seja, briófitas e pteridófitas crescem em ambiente úmido, ok? Já nas gimnospermas surgiu aqui uma outra estrutura. Essa outra estrutura que surgiu na gimnosperma, né, é uma estrutura que agora consegue levar o gameta pelo ambiente seco. E qual que é essa estrutura? É o grão de pólen. Então você tem aqui o grão de pólen, certo? O grão de pólen com as bolsas aéreas, né? Parece um Mickey, né? Isso. E aí vai ter uma estrutura que vai se desenvolver aqui no grão de pólen. Vai ser o tubo polínico. Gente, o grão de pólen aqui, ó, ele vai desenvolver esse tubo polínico justamente para quê? Para que os gametas presentes aqui dentro, né, consigam se locomover por dentro desse tubo polínico, certo? Ou seja, não vai precisar desse fluido, porque ele já tem uma estrutura que vai conectar ele até chegar no gameta feminino, que no caso é a osfera aqui dentro da fêmea, beleza? E aí, com isso, né, mais a ideia de ter o grão de pólen em si, né, que vai ser polinizado pelo vento, no caso das gimnospermas, elas conseguiram, então, ampliar os ambientes que foram conquistados. Então, você pode ver que briófitas, que são os musgos, pteridófitas, que são samambaias, estão aí sempre em locais úmidos, né? Regiões tropicais. Aqui na nossa Mata Atlântica, né, tem muita pteridófita, né? Isso. É bem rico. Então, o que vai acontecer, então? Qual a estrutura, então? Guilherme já deu a resposta. Tubo polínico, Letra certo? D. Então, falou em domínio do ambiente terrestre por planta, lembra de duas coisas. A primeira delas é essa independência da água para fecundação causada pelo tubo polínico, né? Que você não precisa mais de um fluido para movimentar o gameta feminino. E semente, certo? Semente e tubo polínico que surgiu nos pinheiros. Perfeito, então. Bora para 111 agora. Barbatimão. Olha, quando eu morava lá no Goiás, lá a gente fazia muito isso aí, ó. Nem sabia que ia acontecer isso. Ó, presta atenção no que vai contar aqui, ó. Aí você fala, nossa, eu precisava ler esse texto todo, Gui, só para obter conhecimentos, né? Sim, sim.
Porque, ó, vamos ler o que ele está perguntando aqui primeiro, ó. Vamos fazer a estratégia aqui para o pessoal ver, ó. A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completa da casca, é provocada pela interrupção da... Eu precisava do texto? Não, gente, só lembrando aqui, você retira um anel da casca de uma árvore. Tenta lembrar aí, se você pegou para estudar, retirada do anel da casca, o que sai junto, gente? Ó, lembra lá que você tem aqui, né? Você tem o tronco da árvore, certo? Aí no meio, mais na parte interna, né, que é a parte lenhosa, o que você tem aqui, Gui? Isso é um xilema, que leva água para cima, entendeu? Então, xilema, ele é unidirecional, tá? Porque ele vai levar a seiva inorgânica para que ocorra a fotossíntese nas folhas. Agora, na parte mais externa aqui, você tem o tecido vivo, que vai ser o floema, tá? Então, aqui você tem o floema. O floema, ele vai levar tanto para baixo quanto para cima. Ele é bidirecional. E esse para baixo para cima inclui o quê? Você tem a plantinha aqui, ó, bonitinha. Você tem as raízes, né? Cadê que não ficou laranja esse negócio? Agora vai ficar. Você tem aqui as raízes da planta, tá? Lembrando que eu tenho licença poética aqui em relação aos meus desenhos horríveis. Então, aqui no caso o floema, ele vai levar, por exemplo, vamos supor que tem um galho seco aqui em cima, aqui, ó, que tipo perdeu as folhas, né? Ele não vai fazer fotossíntese. Então, a glicose, ela vai para cá, mas ela também vai para baixo. Então, assim, a planta está enterrada. Como é que ela vai fazer fotossíntese na raiz? Não tem como, tá? Então, se você faz um corte nessa região aqui, você retira a casca, né? Você tira a casca, né? Então, você vai lá e retira toda essa parte aqui, ó, né? Fui infeliz essa cor, né? Você vai lá e retira toda essa parte aqui, né? Para poder fazer o seu chazinho de barba quinão aqui, ó. Você deixou o meio, miolo, só o xilema, né? Deixou só o xilema. O que aconteceu? Você fez a interrupção, né? Você interrompeu a ida da seiva elaborada para as raízes, tá? E aí essa planta morre, tá bom? Então, basicamente, vamos ler o texto agora, que vocês perceberem, você vai ver que o texto não precisa. Só rapidinho, galera. Só lembrando que, por exemplo, para você que está estudando aí, isso aí é o chamado anel de Malpighi, né? Que é a retirada de um anel da casca da árvore, saindo junto aí o floema. Certo. Então, você tem, ó, o barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. É lá do cerrado, tá? É uma árvore bem tortuosa. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. Tá falando aí do floema. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm a parte da casca retirada, sem completar essa circunferência, pode sobreviver. Então, assim, ele está te explicando o que é o anel de Malpighi. Se você não soubesse, né, só pela a retirada do anel ali, você realmente talvez resgataria, tá? Uhum. Mas, assim, se você tá com pressa, se você domina muito o assunto, cara, corre, vai, que você arrasa, né? Então, obviamente, eu leria o texto, porque eu sou uma pessoa insegura, tá? Mas eu leria com rapidez, sem analisar muita coisa. Qual que é a resposta, então, pra gente, Guilherme? Olha aí, gente. Fotossíntese, não, né? Transpiração, também não, porque a água está sendo transportada pelo xilema. Troca gasosa, isso aí é nas folhas, né? Direto com as folhas. E transpiração também. Formação de brotos, né? Gente, não é esse crescimento que a gente está falando. Ou seja, nutrição das raízes. Letra E de esperança que você tenha acertado essa questão, porque ela foi relativamente tranquila. Lembrando que nas dicas lá do Instagram e dos shorts do YouTube, eu também falei para estudar esses tecidos. Ó. Falei periderme, floema, xilema, que ia cair esse negócio aí. Quem estudou isso aí, ó, agora na revisão, deu uma olhadinha, também matou essa questão aí. Bora para essa próxima aqui, então, questão bonita. Essa questão aqui, ela é mais dificilzinha, né? Ela tem uns conceitos que poderiam confundir. É chatinha, né? Chatinha. Tanto que, assim, ó, como eu falei para você, não é o gabarito oficial. A gente vai falar o que a gente acha que é, mas pode ser que seja outra coisa, tá? Então, quando sair o gabarito oficial, você confirma lá se é isso mesmo. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximos aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos, então aqui, fragmentos de DNA encapsulado
proveniente do fuso mitótico, ou seja, durante a divisão celular, né? Os microtúbulos se originam dos. Então, o que aconteceu aqui? Micronúcleos. Micronúcleos, né? Microtúbulos, né? Microtúbulos está lá em cima. Então, o que aconteceu aqui? Aqui você tem a divisão celular, né? O momento ali da divisão celular, que o núcleo se desfaz, e aí ele está falando que está acontecendo DNA encapsulado, então, né, basicamente grominhos de DNA que por algum motivo, por algum erro, tá? Então, o que a gente concluiu é o seguinte, que o DNA, nesse momento aqui, ele está no formato de cromossomos. Né? Então, na hora que esse cromossomo vai se dividir na mitose, ele poderia formar esses micronúcleos. Então, a gente acredita que seja a letra E, tá? Então, assim, mas é aquilo. Pode ser que seja nucleolos também, né, Gui? Ou... É que, na verdade, o que daria uma boa confusão aí poderia até ser o lisossomo, porque o lisossomo, né? Ele acaba encapsulando, fazendo a digestão intracelular, e aí não digere o DNA e fica ali aquele micronúcleo, certo? O nucleolo poderia até pensar, né? Tudo bem que a maior parte do nucleolo ele tem muito RNA ribossômico ali. Sim. Mas enfim, a mais próxima que a gente chegou foi a cromossomos mesmo, porque é o que acabou de sair da divisão celular, né? Então a gente acha que essa daí é a mais próxima, tá? Mas é aquilo, confirma depois do dia 24, aí você me conta aqui, ó, nos comentários se a gente acertou, tá bom? Vamos para a próxima aqui, então, 116. Essa daqui é uma questão meio que interdisciplinar. A gente não sabe se ela vai cair em química ou biologia, por via das duas a gente fez. Já estamos aí. Vai lá. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado, sintético de baixa polaridade. Grife esse baixa polaridade aí pra gente, Érica, por favor. Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então tá aí a fórmula dele, né? O cloro grudando no carbono e assim por diante, né? Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por inseticidas agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença da substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessas substâncias? E aí, então, o que vai acontecer, né? A maioria das vezes, né, quando você tem uma bioacumulação, ela acumula exatamente pelo fato dela ser de baixa polaridade, porque se ela for de alta polaridade, o que a gente mais tem no nosso corpo? Água. Né? Então, aqui, quase, né? Você, uma pessoa adulta, tem mais ou menos em torno de 60% de água no corpo, né? Quando você nasce 70%, na verdade, quando você nasce, é quase 90%, né? E aí depois baixa, aí fica 70, né? E você vai ficando idoso, vai ficando 60, até pode chegar a 40. Mas a média é de 60 a 70. E aí o que vai acontecer? Se você tem água, a água, ela tem uma alta polaridade. Ela é uma molécula polar. E o polar, ele dissolve polar, né? Então, se você coloca uma coisa com uma alta polaridade, ela vai ser dissolvida e vai ser eliminada. Agora, coisa de baixa polaridade, ela é bioacumuladora. E aonde que ela acumula? Quem do nosso corpo tem baixa polaridade também? Então, galera, é algo que vai se acumulando, né? Vai pegando ali, que no passado era vantajoso isso, hoje em dia não é tão vantajoso. Que é a gordura. Né? A gordura, ela tem suas utilidades no nosso corpo, obviamente, né? Como, por exemplo, o leite, né? Que possui gordura, que ele tá falando na alternativa. Se a fêmea não tiver gordura para dar pro filhote, esse filhote vai morrer de fome no ambiente, por exemplo, tá? E no nosso caso também. Né? Não vai morrer de fome, porque a gente tem alternativas, mas foi muito importante para a evolução. Se você for analisar saliva, sangue, lágrimas e urina, todos eles são coisas polares. Todos eles são coisas que possuem muita água. O leite, de fato, ele vai possuir água também, mas ele vai ter um alto teor de gordura, tá? Então a gente fica com a letra E de espero que esteja certa. Sim, sim. Né? Que essa questão é uma questão multidisciplinar, mas ela é mais biológica do que tudo, né? Sim, sim. Belezinha, então. Vamos para essa próxima aqui, então, que é uma questão bonita de síndrome de Down.
Olha essa aí, então. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem síndrome de Down. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome de Down, procura um médico especialista para aconselhamento genético, porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados terão... Gente, vamos só prestar atenção no seguinte, né? Nós temos aí, os seres humanos, né? 46 pares de cromossomo, 23 pares de cromossomo, e ele está falando do par de número 21. E aí, no par de número 21, o que pode acontecer? Pode ter 2 do pai e 1 da mãe, né? Formando assim a trissomia do cromossomo 21, ou, né? Ou pode ter o quê? Pode ter 2 da mãe e 1 do pai, ok? Que é o caso ali, né, do casal, que os dois têm síndrome de Down, né? Isso. E no caso, o que acontece? Na hora da divisão celular, na hora de formar gametas, o normal, né, o padrão da espécie, o que acontece? É ir metade para cada lado, é um para cada lado. Só que no caso aqui, na divisão celular, o que vai acontecer? O pai, né, ele pode formar como os gametas? Ele pode formar, né, um gameta que tenha 2 aqui e outro que tenha 1 aqui, certo? A mãe, que também teria síndrome de Down, né, ela poderia formar 2 aqui e 1 aqui, certo? Então, olha como a gente tem 4 tipos de gametas, né? A gente tem 1, 2, 3 e 4. Olha o que daria para a gente juntar, gente. Daria para juntar um gameta que tem 2 cromossomos 21 com um gameta que tem 2 cromossomos 21. Aí você tem um tetrassômico, né? Isso, 4, né? Daria para a gente somar um que tem 1 com o que tem 2. Aí a gente teria 3, né? De novo, a trissomia. E daria também para juntar o 1 com o 1. Aí a gente teria o indivíduo, né? Ou entre aspas, né? Que a gente vai falar que é o normal, que é o padrão da espécie, que seria isso, né? Que teria 2. Então, olha só, olhando aqui agora, todos seriam normais? Não, né? Todos tetrassômicos? Não. Apenas normais ou tetrassômicos? Não, a gente viu aqui que tem uns que pode formar que são 3. Trissômicos ou tetrassômicos e os normais, que a gente viu aqui que dá para ser, né? Ou seja, a alternativa E de enxerga essa divisão celular aí, que ela foi um tanto complicadinha. Eu acho que essa foi a questão mais difícil, né? Essa daí é anterior lá do RNA lá. Sim, né? Acho que as duas foram as que pegou mais. O resto... Sim, né? A gente segue deu para tirar aí de 15 aí, que na verdade corrigiu mais de 15 aqui, porque tem umas que a gente não sabe se é química ou biologia, mas provavelmente é química. Essa daí também, ela é para ser difícil, só que com a interpretação, o texto é fundamental. Nesse caso, com o texto, você consegue responder a questão. Tá falando o seguinte, ó, toxicidade do cianeto. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH para o NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo, C-oxidase, reduzindo o ferro 3+, para ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando a água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade ao F3+, Fe3+, ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro da citocromo C-oxidase, impedindo sua conversão de ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Então, aqui eles mostram para você, né, toda essa situação aqui. Vai lá, Gui. Um detalhezinho aqui, gente. Isso aqui realmente, que nem a Erika falou, é um detalhe
é uma representação da imagem do texto e o substrato proveniente do nutriente, ou seja, praticamente a glicose, né? Então, o que está acontecendo aqui? Está arrancando elétron da glicose, certo? E esse elétron está passando aqui nessa cadeia, ó. Ele vem para cá, aí ele entra aqui no NADH, certo? Lembrando que o quê? Quando você perde elétrons, você oxida. Quando você recebe elétrons, você reduz, né? Então, olha só, você está o quê? Está oxidando a glicose, certo? Aí depois oxidou esse NAD, né? E aqui recebeu o NAD, certo? Ficou NADH. E olha só, esse elétron vai passando, tanto que você está vendo forma reduzida, forma oxidada. E olha só, o elétron vai passando nessa cadeia no geral. E graças a isso, né, que no final vai acontecer o quê, gente? Você produz água e esse fluxo de elétron produz ATP, certo? Aí no caso, o que ele fala? Ele fala que o cianeto, o CHN, o CN, ele entra aqui em algum lugar que impede esse fluxo, certo? Você quer falar mais? E aí o que vai acontecendo, gente? Esse cianeto vai bloquear esse fluxo de elétrons que está sendo passado aqui nessa cadeia, beleza? E o que vai aumentar a concentração se você bloqueia esse nível, gente? Presta atenção comigo. Por que o veneno, o cianeto, principalmente, ele é perigoso? Porque, por exemplo, não é que vai acumular ATP. Na verdade, se acumular, não é que se acumular vai estar bom, mas se acumular, você vai ter bastante energia. Isso, a gente faz respiração para ter energia, né? E na verdade é o seguinte, não é nem por questão da água, né? Porque se o cianeto entra no lugar do oxigênio, não vai formar água, então não vai nem acumular água. E galera, a gente faz o quê? A gente precisa do oxigênio para renovar o NAD. Porque o que eu costumo explicar? Eu costumo explicar o seguinte, que imagina que você vive de um monte de areia, né? Você precisa vender essa areia. E aí você precisa de um caminhãozinho para transportar essa areia, certo? Até o consumidor, e esse consumidor vai te pagar em dinheiro. Então, o que acontece? A sua ATP vai ser o dinheiro. E os elétrons que você arranca da glicose é essa areia que você vai levar no caminhãozinho. O caminhãozinho, gente, é esse NADH. O NAD e o NADH, certo? Se esse caminhãozinho está sempre cheio, se esse caminhãozinho está com os elétrons ocupados, você vai conseguir fazer o transporte para receber o dinheiro no final? É a mesma coisa aqui, ó. Se isso aqui tiver ocupado, se você não tirar os elétrons aqui do final, né, você não vai conseguir desocupar isso e não vai conseguir receber seu dinheiro da sua ATP no final. Ou seja, você vai morrer por falta de energia porque você tem excesso de NAD. Por falta de produção de energia, né? Porque por falta de produção de energia. Porque aí o NAD vai ficar acumulado, né? Não vai ser dióxido de carbono, que ele vai ser liberado, e não vai ser por falta desses citocromos, que são essas proteínas, beleza? A alternativa C de cadeia respiratória. C de cianeto fica longe de mim. Boa. Bora para a próxima aqui, então, né? Essa próxima aqui, bonita essa questão aqui, ó, finalmente ecologia, não aguentar mais esse assunto aí que você gosta aí, né? O Guilherme, ele adora esses negócios de bioquímica, eu já, né, sou mais das ambiental, mais da paz e amor, vamos lá então. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive do Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Então ele está falando aqui, ó, tá vendo? Ó, contribui para o colapso de suas colmeias. A colmeia da abelha é o quê? É a sua morada, é o seu abrigo, certo? Então ele está falando disso. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com semente, adubos e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo o solo pouco fértil. E aqui ele está falando, ó, espécies vegetais nativas, né? Por quê? O que está acontecendo? Como a gente tem aí muito, né? Uma das coisas que está matando as abelhas nativas é o desmatamento, né? Então, o desmatamento, ele é um dos motivos. E aí, se você tem o desmatamento, você destrói o abrigo,
né? O abrigo das nossas abelhas estão sendo destruídos. Eu não estou falando da apis mellifera, não, estou falando das abelhas nativas mesmo, tá? Que elas são extremamente importantes. Então, esse método ele vai contribuir para a preservação do quê? Redução da predação não faz sentido nenhum, né? Reduz o uso de pesticidas, também não faz sentido a gente falar disso, porque isso aqui seria em sentidos de controle biológico referente aos predadores dos agros, tá? Reduz a competição por abrigo. Aqui seria interessante, por quê? Porque a gente aqui, no caso, a gente está falando de abrigo. De abrigo, né, em si. Só que, na verdade, a questão da competição de abrigo, né, ela não está totalmente relacionada a isso, justamente porque está tendo um desmatamento, mas olha só, você vai ter uma grande disponibilidade de bombinhas, mas mesmo assim, vai ter abelha saindo da sua casa para ir atrás dessas bombinhas. Certo. Aumento da oferta de alimento, interessante também, porque você tem aumento da quantidade de vegetais. Sim. Né? E aí você tem aumento do locais de reprodução, tá? Como ele está falando para aumentar o número de colmeias, né? O número de locais, e nas colmeias é onde ocorre a reprodução, né? E tudo mais. Então a letra E parece ser mais interessante, tá? Essa é outra também que a gente ficou ali, né? Tipo, eu acho que mas não temos certeza. Então a gente ficou com a letra I, tá bom? Confirma lá, comenta aqui depois, quando sair o gabarito oficial daqui uns 10 dias, beleza? Mas a gente, por enquanto, fica com a letra E aí. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas como objetivo de... Gente, essa questão aí tá quase dada. Né? Pediu. Né? O que a gente tem? Nós temos o ferro, né? Presente aonde? Presente na nossa hemoglobina. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue para os órgãos, tá? E quando você tem a falta de ferro, você tem a anemia ferroprívica, tá? Ferropriva. Lembrando que a anemia, gente, é a falta de hemoglobina, é a falta dessa proteína, certo? E a gente pode ter vários tipos, né? Tem a ferroprívica, tem a falciforme, né? São vários tipos de anemia, mas nesse caso seria anemia ferroprívica. Então, o que está acontecendo? Você tem baixa de ferro, você tem a anemia, tá? E aí você resolve o quê? Ingerindo ferro, provavelmente dito. Sim. Então, não é tratar diarreia, não é evitar verminose, não é remediar raquitismo, nem combater a febre amarela, e sim prevenir, então, a anemia, letra B. Beleza? Tranquilinha essa questão, né? Falou em anemia, lembra de ferro. Beleza. A 125, então, tá falando... nossa, a 125 você vai falar, porque, isso aí para mim é química ambiental. Eu e o Guilherme, a gente brigou aqui, né? Então, você se vira com esse BO aí. Bom, gente, é assim, né? É aquilo lá, tá na química, tá na biologia. A gente vai tentar ajudar vocês o máximo que a gente puder. Então, é o seguinte, a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, certo? Em Goiânia, né? E em Fukushima, beleza? Apesar de muitas desvantagens, como geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes, ou seja, é muito difícil você se livrar de quando tem contaminação, né? Que nem o acidente em Goiânia aqui no Brasil. E a utilização em armas nucleares, galera, essa aqui é uma das maiores atrocidades que a gente teve aí no mundo, né? Inclusive teve o Oppenheimer, para quem não assistiu, um ótimo filme. A geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. Então você está vendo que ele trouxe aqui as desvantagens, mas também ela tem vantagens em outras, comparando a outras formas. A geração dessa energia tem como característica... Então, galera, isso aqui é um pouquinho mais simples, porque vamos lembrar que a energia nuclear ela é formada pela fissão de núcleo. Então, você bombardeia o núcleo de um elemento químico nuclear, como, por exemplo, o urânio, certo? E aí você bombardeia com nêutrons. Aí você vai quebrando
esse urânio em duas partes e vai formando uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia vai gerando energia, certo? Vai gerando o calor e tudo mais, beleza? Lembrando que tem que ser de uma forma controlada para não espalhar para o ambiente, né? Tanto que é construída usinas nucleares perto de locais com águas, que nem aqui no Brasil, a gente tem Angra 1, Angra 2, no Rio de Janeiro, né? É perto do mar, para justamente poder resfriar a usina, ok? O quê? Ah, foi mal. Galera, aí o que acontece então? A geração dessa energia tem como característica o quê? Formar resíduos facilmente recicláveis. Galera, o texto já está falando que é difícil a descontaminação do solo, né? Promover aumento do desmatamento. Galera, a usina não é que nem a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, que é o desmatamento. A usina nuclear, não. Contribuir para a produção de chuva ácida. Gente, a chuva ácida é produzida por resíduos químicos liberados na atmosfera. Aí, no caso, seria usinas termoelétricas, né? Também, né? Tem as termoelétricas, mas, por exemplo, indústrias, né, que trabalham na formação de plástico, outras coisas, jogam íons na atmosfera e esses íons juntam o hidrogênio e formam ácidos, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, né? Mistura com água, essas coisas. Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Mesma coisa, gente. Não está lançando gases tóxicos, né? Não forma chuva ácida, não tem esses gases. E, por último, olha a vantagem dela. Produz calor sem consumo de combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis, a gente tem os principais ali, né? Que são os petróleos e o carvão mineral, certo? E aí, galera, a gente fica com essa alternativa. Porque o principal problema, né, da energia nuclear é quando tem um problema de fato, quando não tem uma boa manutenção, não tem um bom investimento na capacitação de profissionais que cuidam disso, e aí você não consegue utilizar muito dessa energia. E aí, lembrando, né, só comentando rapidinho, a gente tem aí que Chernobyl, né, dessas três que ele citou aí, Chernobyl foi um erro, né, de os humanos mesmo, que foi essa questão de manutenção, né, eles confiaram tanto na situação que eles simplesmente não fizeram a manutenção adequada. Erro, né? E negligência, né? Então, posteriormente, né? E aí depois você teve a de Goiânia, foi uma negligência de jogar, né, no caso aí foi o Césio 137, que eles jogaram uma máquina, acho que foi de raio-x, radiografia, né, radiografia, no lixão mesmo. Hoje isso é crime, e um dos motivos de ser crime, né, é por causa disso daí, porque o pessoal foi lá, mexeu no lixo, achou a pedra bonita, brilhosa, e deu para as crianças brincar, e aí contaminou todo mundo, foi um verdadeiro inferno, tá? Comparando com Chernobyl, não se compara, mas foi um dos maiores acidentes radioativos que nós tivemos no Brasil. E a última, né, que foi a mais recente aí, que é a de Fukushima, foi um tsunami, né, que os cientistas eles falaram assim para o governo japonês: olha, você precisa construir um muro mais alto, porque pode vir um tsunami aí e levar essa usina embora. E aí eles falaram assim, né, pode ser uma onda aí, eu não lembro exatamente, vamos pôr aí que ele falou que é uma onda de 50 metros. Veio 3 vezes o valor da onda, né? Veio uma onda de mais de 150 metros e aí lavou, né? Levou embora a usina, né? Mania desse povo discutir com os cientistas, né? Pois é, né? Mas mania. Assim, foi assim uma situação muito extrema que ocorreu então o vazamento aí da usina, tá? Mas então assim, foi acidentes assim que são coisas extremas ou negligência. Hoje, né, depois desses acidentes, eles estão aí criando coisas o máximo possível para evitar qualquer coisa do tipo, porque é aquilo, não causa problema. É igual o avião quando cai. Nunca cai, mas quando cai, né, então... é uma vez só também, né? Vamos aqui então para a próxima questão. Falar um pouquinho aí, então, sobre as aves. Foi o que eu falei. Outra coisa que eu dei dica. Eu falei lá, né? Perguntou quais animais de zoologia. Eu falei vertebrados comparando com fisiologia. Aí, ó. As aves apresentam 2 tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Aves migratórias, como garças, gansos e patos selvagens, têm os músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. Nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem o... Gui, o que você tem a me dizer aí desses 2 tipos de músculos? Você que manja de whey protein. Galera, vamos tentar fazer uma análise rapidinha, né? Os 2 tipos de músculos esqueléticos que a gente tem, ou seja, são os músculos estriados, né? Estriados esqueléticos, tá? Ou seja, são músculos grudados no osso, beleza? E dessas fibras a gente tem 2. A gente tem umas que elas são mais brancas, assim, né? Mais claras. E a gente tem umas que são mais escuras, avermelhadas, né?
Essas mais escuras, avermelhadas, o que significa isso? Que elas têm uma grande rede de vasos sanguíneos, que falou aqui no texto, ok? E aí ela recebe muito mais sangue. E outra coisa que elas têm também, elas têm uma proteína dentro delas, né, em maior quantidade, e é uma proteína, não confundam agora, é uma proteína chamada mioglobina, tá? Mioglobina, não hemoglobina. Inclusive aquela carninha, aquela picanha mal passada lá no churrasquinho, né? Na verdade, não é o sangue que está saindo da carne. Na verdade, é essa mioglobina, tudo bem? Gente, então o que acontece? Essa fibra branca, não é que ela não tem mioglobina, ela tem pouca mioglobina. Ela tem muito pouca. E como a mioglobina pega o oxigênio do sangue para levar para o músculo, e o músculo vai fazer energia com esse oxigênio, como essa aqui tem pouca, ela já pega o oxigênio e já faz o esforço que tem que fazer. Ela já faz um esforço bem rápido e pronto, acabou. Ou seja, é pouco período, né? Isso, é um período muito rápido. Quem tem bastante desenvolvido essas fibras são mais aqueles atletas que fazem aqueles movimentos rápidos, como, por exemplo, levantamento de peso, né? Crossfiteiro? Não, não, nem também só os crossfiteiros, né? Você tem, por exemplo, aqueles caras que levanta rapidão um peso, né, e já joga no chão. Sim, da Olimpíada, né? Isso. O lançamento de disco, né? Agora você pega um corredor de maratona. Um cara que corre 12, 20 quilômetros, ele precisa de muita energia constante, certo? Então, quem que vai ter maior quantidade de mioglobina? Quem precisa fazer mais tempo, né? Esse esforço e tem um metabolismo mais elevado, porque tem muito mais oxigênio passando ali no corpo dele por essas fibras, certo? Então, sabendo dessa situação, a gente pode, então, eliminar a execução de manobras, porque isso aqui não está relacionado não faz relação com nada, né? Metabolismo corpóreo elevado, Gui, você acha que essa daí tá interessante? Justamente isso, né? A gente acabou de ver que se tem mais oxigênio é porque tá tendo maior atividade. Né? Então, a manutenção da aerodinâmica também, isso aqui é mais a questão do formato do corpo. Deslocamento em grandes velocidades aqui seria o contrário. Sim. Né? E capacidade de voo em grandes altitudes. Aqui ele está falando do tipo de aves, né? Está falando aí de garças, gansos e patos selvagens. Não necessariamente esses animais vão estar em grandes altitudes, né? Então a gente fica aí mais com a letra B mesmo, mas depois confere lá no gabarito e você me conta aí se é a letra B mesmo, de fato, tá? Vamos então, tá acabando. Essa prova é infinita, né, cara? Não acaba nunca, né? Mas vamos aí então para a próxima aqui. Ó. A biorremediação designa tratamentos que usam o organismo para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente e degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos, que também são bioacumuladores, ou seja, caiu duas questões de bioacumulação, né? Sabendo-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo vegetal. Dentro do corpo vegetal, esses contaminantes serão, né? E aí, Guiz, o que você tem para falar dessa questão para nós aí? Gente, vamos só pensar no seguinte, né? Tadinho desses aguapés, são jogados lá, né? Ó, se vira aí, limpa o lugar pra gente, né? Mas enfim. Galera, vamos pensar no seguinte. Essas plantas vão estar pegando esse componente, né? E de alguma forma elas vão ter que lidar. Lembrando que assim, a quantidade de lipídios que ela tem, né, não é o suficiente para ter uma boa acumulação, certo? Então ela vai ter que começar a depositar nos tecidos dela, que é o que já tem alternativa aí. Mas eu vou pegar um outro exemplo que a gente tem no cerrado, você tem uns frutos, né, que eles pegam, por exemplo, o alumínio do solo, e eles começam a formar um fruto muito bonito, eu esqueci o nome agora, ele é meio cromado assim, ele tem uma casca meio cromada, né, justamente porque ele está tentando fazer o quê? Se descontaminar, né, do solo. A planta está tentando se descontaminar. Ou seja, ela não vai conseguir digerir, não tem essas enzimas. Na verdade, enzimas que vão digerir esses metais, a gente vai encontrar mais assim bactérias, e eu não lembro o outro que tem por enquanto. Eliminar pelos estômatos, não, senão a gente vai estar respirando metal aí, né? Metabolizar por glândulas, né, gente? Glândulas, assim, as plantas não são muito boas em ter glândulas dessa forma, né? Utilizados como fonte de energia, também não. Fonte de energia é carboidrato. Porque, assim, uma coisa que é interessante a gente perceber é o seguinte, quando você fala de cadeia ou teia alimentar, por que você tem a bioacumulação? Porque ela vai começar a ser acumulada, né? Qualquer toxina vai ser acumulada no tecido desses vegetais, e aí vai o herbívoro e come esse tecido.
aí ele vai acumular no tecido dele. Lembrando que no caso a gordura, por exemplo, é um tipo de tecido, é tecido adiposo, né? E ali dos animais está falando tecido, não está falando qual, né, do vegetal. Então, essa questão aqui foi relativamente tranquila, se você lembrar que a bioacumulação ela está acumulando nos tecidos em geral, tá bom? Vamos então para a última questão finalmente aí, porque, né, você já está com sono aí, que está falando o seguinte, ó. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos, né? Então, essa daqui a gente também fica meio na dúvida se é químico-biologia, mas eu acho que tá biologia mesmo, né, Gui? Ela tá mostrando o seguinte, você tem aqui o gás nitrogênio, que é captado do ar, porque no ciclo do nitrogênio, o gás, o oxigênio, ele depende de bactérias nitrificantes, tá? 76% do ar que a gente respira é nitrogênio na forma gasosa e a gente não consegue aproveitar, gente. Né? Porque ele precisa passar por esse ciclo das bactérias. Só que aqui, todos esses aqui, ó, tudo aqui tem bactéria envolvida. Sem contar que foi uma colher de chá em tanto para vocês, galera, porque geralmente algumas provas eles perguntam, né? Como chama tal etapa, quem que tá aí, o nome das bactérias, nitrosomonas, nitrobacter. Né? Mas ele tá falando aqui, ó, se um grupo de micro-organismos decompositores, né? Decompositores. Eles fazem fosse música? exterminar. Meu Deus. Um grupo de organismos decompositores. Sim, música. Fosse exterminado, qual etapa ocorreria? Onde que teria decompositor aqui? Essa aqui são bactérias nitrificantes, elas não são decompositoras. Sim, né? até porque transformar o gás nitrogênio em amônia, ele não é um detrito. Não é a decomposição, né? Então, quem que vai mexer com detrito aqui? No 2, né? Então, letra B, não vou nem colocar as outras, porque é tudo número, tá? Mas então, letra B de boa questão. Sim. Né? Então, era só você não perder essa palavrinha decompositor que você já ia conseguir aí acertar a questão, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa resolução, espero que tenha te ajudado aí, espero que você tenha acertado muitas, pelo menos umas 12 aí, né? Sim, igual o meu aluno lá, fiquei muito orgulhosa dele ter acertado, dele ter acompanhado eu durante todo o ano aí, lá no Gabarita Gel, e agora acompanhando aqui no YouTube também, tá? Se você curtiu, compartilha, se inscreva no canal e ajuda aí. Vou deixar aqui outros exercícios aqui para você, que a gente resolveu ao longo aí desse curso, tá? Para que você possa aí obter mais conhecimento cada vez mais. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau, gente.